áudio, volume, porque tecnologia, né, mesmo assim surpreende a gente. Bom dia, Neide. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, você? Tudo jóia. Aí tá vendo, o som dele, não sei para vocês, mas deu um pouquinho de uma pausa, como se estivesse ecoando. Vocês vão me dando um toque a respeito disso, tá, gente? Eu tô tentando, sempre que possível, ir mandando os comunicados pro Teams para ver o que eles precisam ajustar. E pelo que eu vejo, não sei se vocês sentem isso também, um dos maiores problemas do Teams é o som, é o áudio. Dá muito LED, né? Fica aquela coisa assim meio mansa. Às vezes a gente coloca o áudio, aí o próprio Teams tira a gravação, o áudio do sistema durante a aula em si, aí tem que voltar tudo, fazer o compartilhamento de novo. Então eu tenho tentado pontuar isso para eles, para a gente ver se a gente vai conseguindo ajustar o que é possível. Enquanto a gente estiver nesse sistema, a gente vai precisar, né, de todo tipo de tecnologia e vão tentar fazer os ajustes. O pessoal está entrando de mansinho, tem muita gente que entrou já. Vou jogar na tela aqui. Bom dia, galera. Quem já estiver na sala vai dando uma olhada aí, né, nas frases, pensando na ponte entre elas, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da presença, da ausência, essa questão da alegria, né? Eu até queria colocar para vocês a fala da Viviane Mosé, tem um videozinho dela falando da alegria, mas ele tem 17 minutos. Eu vou ver se eu acho o recorte dele, que eu tenho quase certeza que eu vi um recorte dele de 4 minutos, mais ou menos, que é o foco principal. Aí, na próxima aula, eu coloco para vocês. Eu tentei achar para a de hoje, eu localizava só esse que é maior, para a gente refletir sobre essa importância, sobre esse ponto. Então, vamos pensando nessas frases enquanto o pessoal está chegando, enquanto eles estão entrando. Nós vamos falar hoje sobre a correlação entre tempos e modos verbais. Essa é uma abordagem fundamental na hora que vocês estão escrevendo os textos, redigindo textos, tá? Eu tenho 2 comigo que foram me enviados, né? Até foi pelo WhatsApp, do Bruno, do Ian, são temas diferentes. Então, observar que quando às vezes, né, vocês escrevem e falam, não, esse trecho ficou confuso, esse trecho não está muito claro. Quase sempre o que está faltando no trecho é essa correlação entre tempos e modos verbais. Aí eu preciso ficar preocupado se eu estou associando presente do indicativo com presente subjuntivo, se eu estou associando o indicativo com o subjuntivo de maneira adequada? Não, não tenho que ficar preocupado com isso. Mas se eu li e aquele trecho não está claro, não ficou, tem alguma coisa, a intuição do falante apita. Então é como se vocês lessem e falassem assim, mas espera aí, tem algo errado nesse trecho. O que está errado no meu trecho? Observe os verbos. Normalmente, os verbos vão dar a ponta para vocês, para perceber se há realmente uma correta ligação entre tempos e modos, se vocês têm que trocar, se é uma palavra que está confusa, se é um sinônimo que você deve utilizar, se é uma repetição, porque isso tudo pode provocar uma falta de eufonia, uma falta de clareza naquilo que vocês estão visualizando no trecho. Então, vão dando uma olhada nessa frase aí, nas duas, né? Especialmente, foquem bastante nessa do Mio Couto. É um autor que eu gosto muito. Ele tem aparecido bastante em questões estilo Enem. É um autor vivo. Não é um autor brasileiro, né? Ele é sul-africano. Foi aniversário dele domingo. Eu até postei um poema que ele fez, acho que em 2006, falando sobre a questão da gente envelhecer. Porque fazer aniversário é também envelhecer. E aí ele relaciona isso, né?
Será que é o tempo para frente ou será que é um dia a menos, como muita gente diz? E eu acho interessante a gente pensar. Ele tem uma maneira de visualizar as coisas, até mesmo jogar as palavras um pouquinho diferente. Ele é um autor sul-africano, mas é apaixonado pelo Brasil, então ele está sempre relacionado, falando coisas sobre o Brasil, está relacionado à nossa questão, às nossas questões, né, política, econômica, sociais, está sempre fazendo abordagens a respeito disso. Bom, deixa eu ver mais ou menos quantos somos, para a gente partir para os comentários das frases. À medida que vocês vão entrando, vocês vão lendo. Só para eu ter uma noção se nós somos a maioria já. Acho que eu cliquei no errado. Cliquei só no bate-papo. O Teams é muito leso, até que ele abre para eu ver. Somos 51 já. E eu vou começar os comentários à medida que o pessoal for entrando, né? Eles vão se incorporando, se inteirando do assunto, para a gente não ficar depois, né, presos à questão do tempo, porque na minha quarta-feira eu tenho assim, termina a aula de vocês e eu já tenho que estar na sala com o M1. Então terminou uma, começa a outra. Às vezes eles ficam me esperando uns minutinhos, como às vezes acontece com vocês também, né? Ao sair de uma sala para outra, o professor vai ajustando. Vocês estavam no momento de intervalo, então fica mais fácil de estarem cientes. Todo mundo está conseguindo visualizar a tela, então fica mais fácil de saber aí, né, que vocês têm duas frases utilizando uma palavra em comum, que é a palavra tecedura. Existem palavras que são próximas no som e na grafia, elas são parônimas, inclusive, a palavra tecedura e a palavra tessitura. Essas duas palavras, elas têm pontes, né, mas elas têm sentidos diferentes. Eu cheguei até a pensar em colocar um trecho com a tessitura, que é a outra, mas eu preferi colocar fazendo associação de ponte convergente do que de divergente. E aí a gente faz os dois comentários. Vamos ver primeiro a do Mia Couto, que é esse escritor sul-africano que eu mencionei no início. A espera é uma tecedura. A gente cria presenças com materiais de ausência. Vou ler a outra e a gente faz a ponte para eu soltar o Clóvis de Barros Filho com um recado bacana sobre o despertar. Se podes ver, repara. Repara porque a vida é encontro com a gente mesma, com o outro e com o mundo. A tecedura da vida acontece entre um deixar sorrir e um deixar-se sorrir. Então, primeiro, eu acho que as duas são muito próximas. Todas as duas estão falando dessa tecedura. A palavra tecedura, tecido e texto têm a mesma origem. Então, se a gente ampliar a fibra de um tecido, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, um tecido da minha roupa, o tecido da toalha da mesa, e fizer, ou levar para um microscópio e ampliar, o que eu vou perceber na visualização da fibra, né? Do meu tecido como um todo? Eu vou perceber exatamente o que ele está dizendo aqui. É uma tecedura, é um encaixe, um engendramento entre um termo e outro, entre uma palavra e outra. Se eu estou falando de texto, eu estou falando de palavras que se interrelacionam, de correlação entre tempos, entre modos, entre palavras, entre a abordagem que eu escolhi dar para aquele determinado assunto. Então, isso tudo vai construir a tecedura ou o texto que está na minha frente. Quando ele diz que a espera é uma tecedura, que a gente vai criando presenças com materiais de ausência, eu queria que vocês pensassem na palavra espera e associassem bastante a palavra espera com a palavra expectativa. A palavra expectativa é quando eu espero muito do outro. Quando eu crio expectativas sobre uma situação, sobre uma pessoa, sobre um determinado momento em que eu estou vivendo, por exemplo, se a gente pensa na questão da pandemia, criando expectativas, como a gente, né, viveu desde o início, eu acho que todos nós estamos inseridos aí no mesmo caminho. A gente achava que ia durar poucos dias. Nossa, vai ser rápido, no instantinho vai voltar. E a gente descobriu que não está sendo tão rápido assim.
não está sendo tão fácil assim, né? Mas que não tem outro caminho no momento. E quais são, né, as outras situações que vão sendo encaixadas para nos auxiliar a lidar com esse processo que tem sido de espera, de expectativa, de muitas ausências e de poucas presenças, físicas principalmente. Então, quando a gente pensa nessa tecedura que ele está dizendo ali, a gente cria presenças. Olha a ideia do criar presença. Eu vou projetar, eu vou imaginar, eu vou desejar uma presença. Mas essa presença, ela é feita a partir da ausência. Eu só dou valor na presença quando eu tenho a ausência. Muito parecido com outras situações da nossa vida, que a gente precisa do contraponto. Eu acho que a gente estava dando muita importância, muito valor a coisas que estavam longe e desvalorizando o que estava perto. Ou não valorizando de maneira adequada o que estava perto. E agora a gente está nessa ausência, recriando as nossas presenças e as valorizações, né? Ou seja, o que realmente importa, o que é prioridade, o que eu quero, o que eu não quero. A gente está tentando balancear tudo isso nessa tecedura nova que nós temos aí na frente. Como que vocês relacionam as duas frases, né? Eu acho que a segunda tem muito a ver com o que a gente já comentou na primeira. O Mia Couto tem uma capacidade de síntese maior, talvez por ser poeta, né? E brincar com o jogo de palavras de maneira adequada ali. E ele constrói isso pra gente. E eu queria que vocês pensassem se vocês conseguem visualizar a ponte ali com o momento que nós estamos vivendo. E esse deixar sorrir e deixar-se sorrir. Né? Qual a diferença de uma coisa para outra? Quando eu deixo o outro sorrir, quando eu me permito sorrir com o outro. Rir com o outro é diferente de rir do outro, né? Não é um deboche, não é uma ironia, é a alegria de estar junto. Por isso que eu falei também da questão da alegria no início. Eu queria ouvir de vocês, antes de eu soltar o Clóvis aí com despertar, para a gente focalizar nosso finalzinho sobre verbo e passar para as questões. E aí, o que vocês me dizem? Onete, Oi. eu acho que teve não sei se filósofo na escola, falou, né, disso, outros, da última palestra, falou de, não lembro quem que foi. Falou da palavra tecedura? Tecido, texto? Não nessa palavra, mas é assim, fala assim, que é melhor rir com os outros. Ah, verdade, teve mesmo. Essa frase, eu não lembro qual foi. Acho que foi o Alexandre alguma coisa. Verdade, essa frase foi falada no salão mesmo. Foi o Bruno que falou, não foi, Bruno? Bruno, já corrigi seu texto, inseri todos os comentários, mas eu ainda não pus a valorização, porque eu faço isso por etapa, tá? Aí eu vou fazer isso depois das nossas aulas que são seguidas, a minha com a B e M1, e já mando para você. A do Ian, eu já estou inserindo os comentários, mas também não pus valor, não. Só para você ter o feedback, eu gosto de inserir, por exemplo, todas as dicas que eu fui vendo, eu fui colocando de vermelho para você ao longo do texto, para você ter uma noção do que é que eu pensei. Não significa que o que eu pensei deve ser utilizado para você em todos os âmbitos, mas para você ter o outro olhar. Eu acho que aí você tem uma dimensão maior. E aí a gente pode até trocar ideia. Você fala, isso aqui eu gostei, isso aqui não, será que cabe outra coisa? Que eu acho que enriquece. Enriquece até para mim, porque aí você tem um olhar do outro. Né? Eu acho que texto tem muito esse papel aí da gente ampliar. E tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Quem mais, gente? Tem alguma visão aí sobre essa questão da presença sendo recriada a partir da ausência? Vocês acham que faz sentido? Principalmente nesse momento, né, de espera, de expectativa, de vida vazia para um lado, mas cheia de outras coisas? Eu acho que sim, Neide. Acho que é uma questão da gente até valorizar mesmo. Verdade. Eu acredito que tudo tem o seu porquê, né? Vai ver que tem uma significação, a humanidade toda, o mundo todo, de repente parar o motivo necessariamente muito pesado, muito negativo, o número de mortes assustador, a vida humana sendo colocada como um mero número, e as histórias e as relações de sentido que essas pessoas construíram como se elas não significassem nada, né?
E, ao mesmo tempo, a gente pensando, poxa, se a morte é tão iminente, se a gente tem uma proximidade de tanta coisa, né, de tanta ausência, será que não está na hora da gente repensar o nosso papel presente no mundo, presente na sociedade, presente na família, né, presente na relação afetiva com o outro em todos os aspectos? Então, a gente precisa de, acho que, repensar tudo isso para fazer sentido para cada um, independente Eu do acho que a gente vai estar. que reconsiderar mesmo a sua própria presença e a presença de outros são você mesmo. Com certeza. Olha como que tem a ver com o que você está falando aí, no segundo trecho, né, que é um texto tirado da internet, não sei a significação, mas é lá do Pensador. Eu gosto das frases de lá, porque são muitas filosóficas, reflexivas, e faz a gente pensar. Ele joga nas 3 ecologias, né? Claro que com outras palavras, mas olha, ela, melhor dizendo, repara porque a vida é um encontro com a gente mesmo, com o outro e com o mundo. Então, as 3 ecologias relacionadas aqui. E é isso que nós estamos falando, né? Os encaixes. Agora eu vou soltar o Clóvis falando para a gente aqui. É curtinho. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me dão um toque, porque às vezes o Teams me larga na mão, aí a gente vê o que pode fazer. Mas eu acho que o recado é de hoje, tá, gente? Ele publica normalmente um pouquinho antes das 6, ele acorda muito cedo. Então, todo dia ele está fazendo esses pequenos vídeos que chama-se Despertar Inspirado. E eu acho que dá uma sacudida na gente, porque com todos os problemas que a gente tem, há coisas que a gente pode valorizar, ver, recriar na nossa vida. Opa, peraí, ao clicar no meio, ele salta. Estão ouvindo? Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia de feijoada, são 6 horas da manhã. Os sinos ainda ecoam e estamos com o patrocínio do cenário do nosso amigo Márcio. Obrigado pela técnica, obrigado pela generosidade. Pois muito bem, na quarta-feira, que é a nossa, eu acabei de despertar. E é claro, como todas as outras quartas-feiras e todos os outros dias, eu sempre me dou conta que o despertar vem acompanhado de um esforço. E quando eu digo um esforço, o que eu quero dizer com isso? Eu digo mobilização forçada de energia com vistas a um propósito. Esforço. E assim, em alguns momentos da vida, o esforço fica nítido para mim. Ao acordar para levantar da cama, como é difícil assumir a verticalidade da posição bípede própria dos humanos. Como é duro levantar da cama. Mas também em momentos que a saúde claudica, em momentos que a alma deprime, percebemos o quanto a vida é acompanhada desse esforço. Spinoza chamava de conatus, esforço para perseverar no próprio ser. Às vezes a coisa vai mais no piloto automático e não nos damos tanto conta. Mas o fato é que a cada instante estamos aí resistindo, em especial contra tudo que no mundo possa nos apequenar, nos desenergizar, nos entristecer e nos aproximar da morte. Por isso, o momento do despertar é o começo de um esforço do qual poderemos ter maior ou menor consciência. E você dirá, e para que tanto esforço, professor? Eu te direi, porque vale a pena. Afinal de contas, sabemos bem que aqui e acolá a alegria pode salpicar a vida. O prazer pode bafejar a existência. E um segundo de vida bem vivida compensa 24 horas de esforço empedernido. Foi a mensagem de hoje. Não esquece, é quarta-feira, dia de feijuca, homenagem à nossa brasilidade tão depauperada nos dias de hoje. Fica bem, vamos em frente, valeu! Bom, vamos retomar ali a nossa relação, né, correlação entre tempos e modos verbais. Acho que o recado dele é que a gente precisa acordar com vontade. Fica a dica, né, quando a hora que comecei a aula hoje tinha pouca gente na sala, eu estava ajustando ainda o sistema, eu falei sobre isso, a nossa necessidade de acordar, porque a vontade da gente numa manhã fria é ficar quietinho na cama. Mas será? Será que a gente não está ali sendo convidado
a modificar isso a nosso favor? Então, que a gente possa usar mesmo essa vontade que às vezes nos deixa, nos apequena, como ele chama ali, né? Coloca ali pra gente na fala, que a gente possa ter coragem para modificar isso e fazer diferente, né? Despertar inspirado, como ele coloca aí, em todas as manhãs, com exceção de sábado e domingo. Então, vamos lá. O que nós temos aí na tirinha da Elva? Eu coloquei essa tirinha para vocês, eu encerrei a aula passada, de sexta-feira, com essa tirinha. Se lembra de como você prometeu que se eu me casasse com você, teria uma vida de conto de fadas? Sim, até agora eu tenho vivido um conto de terror. Bom, infelizmente, a gente sabe que diante da questão do isolamento social, muitas mulheres estão vivendo esse conto de terror, tá, gente? Infelizmente, aumentou, sim, assustadoramente casos de violência doméstica e casos de denúncia, inclusive, de assassinatos, e muitas vezes a gente não vê o que está acontecendo. Então, a gente tem que ser corresponsável, sim. Vocês vão ter, para frente um pouquinho, tem uma questão que vai trabalhar isso, tirada da própria apostila. Então, eu acho que a gente não pode ser conivente. Ainda que não tenha ali, né, uma ligação direta com a gente, o se calar, o ser omisso, também faz parte. Então, a gente tem outras coisas, né, tem atitudes que a gente pode tomar e auxiliar de alguma forma. Aquele negócio do X na mão, que não sei se vocês têm visto, que é uma campanha, né, de fazer um X vermelho na mão com batom, pedindo socorro, na farmácia principalmente, em situações que a gente acaba se tornando cada vez mais vulnerável. Então, nesse caso, os verbos, né? Lembra, prometeu, casasse, teria. No primeiro quadro da tirinha, nos fazem aí observar determinados verbos e como que um tempo e modo vai puxar outro tempo e modo. Às vezes o mesmo modo, indicativo com indicativo, às vezes o indicativo puxando o subjuntivo, às vezes o subjuntivo puxando o indicativo. Um que é muito comum e que nós vamos ver agora adiante, né, para finalizar essa parte de verbo, é o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o casasse, que quase sempre vem correlacionado ao futuro do pretérito, que é esse finalzinho iria, né? O final SSE é muito comum em parceria com esse iria aqui no teria, certo? Então, vamos lá para a gente observar, tirar da própria apostila, vocês depois podem dar uma olhada aí. Eu acho que a colocação da apostila ajuda vocês a visualizarem o que eu preciso que vocês vejam. Por exemplo, é muito comum eu colocar o primeiro verbo na minha frase, lá como está ali, ó. Agora eu compreendo que ele fez o melhor por nós. Com o presente do indicativo em compreendo e puxar automaticamente o pretérito perfeito do indicativo, que ele fez o melhor por nós. Ou o presente do indicativo com o pretérito imperfeito do indicativo. Observem que o sentido da frase é um pouquinho modificado, né? A partir do momento que eu também mudo o segundo verbo. Agora compreendo que ele fazia o melhor por nós. A ideia aqui, ó, de continuidade é diferente da ideia fechada que já foi finalizada no passado. Então, observem que um tempo e modo vai puxar outro tempo e modo, podendo ser o mesmo modo, tá? Ou podendo ser modos completamente diferentes, como nós vamos ver para frente um pouquinho, especialmente na última frase dessa tela e em outras que estão na tela seguinte. Tenho certeza de que você conseguirá esse emprego. Observe que primeiro eu tenho que presente do indicativo. Ele está puxando para a palavra certeza. Então, eu tenho certeza de que você conseguirá. Esse conseguirá é futuro, né? Então, é muito comum também a gente fazer essas duas associações. Onde que vocês vão perceber isso, independente da gente ter a flexão na primeira pessoa e que no texto, né, não vai aparecer, porque quando vocês estão escrevendo a redação no estilo do Enem, vocês não devem, em hipótese nenhuma, usar a primeira do singular, como tenho. No máximo, a primeira do plural. Teríamos, tínhamos, tivemos. Por quê? Porque nós temos aí uma flexão do verbo onde tem a ideia da coletividade. E torna-se mais impessoal, né? Quanto mais impessoal, mais formalidade vai ter. O meu texto, a gente falou nisso, né? Numa aula passada, ainda relacionada a verbo. Então, observem que a ação do futuro é muito comum quando vocês estão fazendo a proposta de intervenção do texto. Fatalmente, o futuro vai aparecer ali. Ou do presente, ou do pretérito. Porque, às vezes, você sabe que a ação que você está propondo, ou que você está sugestionando ali,
ela é uma ação difícil de ser concretizada, já que demanda, por exemplo, verba pública, né, precisa de determinadas situações que têm a ver com a legislação, então depende às vezes do Poder Judiciário, do Poder Executivo, né, e por aí vai. Então, nós desejamos que você faça uma boa viagem. Aqui há 2 tempos e 2 modos verbais diferentes. O presente do indicativo puxou automaticamente o presente do subjuntivo. Esse faça, que nós vemos aqui, já é no subjuntivo, né? Já está no subjuntivo. Nós desejamos que você faça uma boa viagem. Observe como que o presente do subjuntivo vai aparecer um pouquinho com o imperativo. Nós vamos ver isso em questões. Então, eu preciso de observar. Por quê? Porque um é formado a partir do outro. Então, se eu consigo visualizar um, eu consigo ver ponte com relação ao outro. Bom, observe nessas outras aqui. O pretérito perfeito do indicativo acompanhado do pretérito imperfeito do indicativo. Lembrar que o pretérito perfeito é aquela ação passada concluída no passado, enquanto que o pretérito imperfeito é aquela ação contínua ou inacabada. A contínua quase sempre vai passar lá para o gerúndio, mas o imperfeito, ele foi interrompido ou inacabado. A ideia de continuidade vai passar ali, ó. Vi que ela chorava. É como se ela ainda estivesse chorando, né? Se esse choro não tivesse concluído. Então, observe a correlação dos dois. Soubemos que ele partira, logo ao amanhecer. Esse aqui a gente quase não usa no texto, né? Porque no coloquial, na nossa forma de falar, a gente quase sempre substitui o mais que perfeito pelo chamado tempo composto. Soubemos que ele tinha partido logo ao amanhecer. A gente utiliza muito mais a forma composta, com os 2 verbos, do que o partira, tá? Que é o mais formal. Mas se a gente estiver analisando um texto, por exemplo, de Machado de Assis, de José de Alencar, de Gonçalves Dias e outros autores, principalmente românticos, tá? E às vezes de ganchos modernistas, mais do início, né, do século XX, vocês vão observar que o uso do pretérito mais que perfeito vai ser recorrente no texto. Então, às vezes, está perguntando ou está relacionando a interpretação que saber o tempo verbal e essa correlação entre um e outro vai me ajudar a interpretar melhor, tá? Pedi que ela comprasse o livro. Então, vocês observem que aqui eu tenho modos e tempos completamente distintos. Pedi é pretérito perfeito. Ele aconteceu no ano passado, foi concluído ali. Que ela comprasse o livro. Aqui não há expressão de certeza se ela de fato fez o que foi pedido. Então, pedi que ela comprasse o livro. Ótimo. Subjuntivo, tom de dúvida. Comunicaram que a prova seria adiada. Observe aí o pretérito perfeito do indicativo no primeiro, tá? Com o futuro do pretérito indicativo, o tom de dúvida. Comunicaram que a prova seria adiada. Não houve aí, nesse caso, uma constatação de que a prova de fato será adiada, né? Mas ela seria. Poderia ou não acontecer, tá? Por isso o tom da dúvida, que o futuro do pretérito já nos traz. Bom, mais alguns para a gente observar. Queria muito que eles viessem à festa. Aqui vocês vão observar que o pretérito imperfeito, que é aquele que dá a ideia de que não foi finalizada no passado, a ação passada não concluída, com o pretérito imperfeito do subjuntivo, que dá o tom de dúvida. Eu acho que um casa muito com o outro, certo? Observe aí o pretérito imperfeito do indicativo em comentava-se que ele abandonara o trabalho, mais que perfeito. Não ficaria errado também dizer, comentava-se que ele tinha abandonado o trabalho. Poderia fazer esse uso? Poderia. Teria grau de informalidade? Não, é apenas uma questão de escolha. Quando a gente observa o mais que perfeito, claro, como está ali em abandonara, dá um grau maior de uso da língua. Um grau mais erudito, vamos dizer assim, para a sua construção linguística. Mas não está errado dentro da norma culta. Então, vocês podem fazer qualquer uma das 2 inserções num texto dissertativo argumentativo no estilo do Enem. Solicitara que eles autorizassem minha participação lá. Esse solicitara é muito raro para a gente utilizar, especialmente abrindo uma frase, né? Mas pode aparecer em trechos, em texto, para vocês analisarem. Então, mais que perfeito pode vir correlacionado com o pretérito imperfeito subjuntivo, que é aquele da dúvida. Solicitar que eles autorizassem minha participação lá. Tinha solicitado que eles autorizassem minha participação lá.
não ficaria errado também. Beleza? Bom, se eu me casasse com você, teria uma vida ótima, que é trechinho lá da frase, lá da Elga com H, né? Aquela primeira tirinha que eu coloquei ali nas telas de hoje, da mesma forma que foi a última da aula passada. O que eu tenho em casasse? Eu tenho um pretérito imperfeito subjuntivo, ele veio reforçado pelo se, os outros apareceram com o que. Não pode aparecer com o que? Pode. Mas toda vez que eu tiver essa terminação no verbo, essa desinência acompanhando o meu verbo vai estar no pretérito imperfeito subjuntivo, e é muito comum correlacioná-lo com o futuro do pretérito, como vocês estão vendo aqui, que é o teria. A coitada ficou sonhando com essa vida ótima, mas ela estava vivendo um conto de terror, que ela menciona no último quadrinho, né? Quando eu falar com ele, transmitirei seu recado. Então, esse falar aí, que volta lá para a sua forma infinitiva, ou para a forma infinitiva do verbo, e aí ele é associado com a conjunção, né, temporal, quando, marca direitinho para a gente a ideia do futuro do subjuntivo. E o transmitirei com a ideia de certeza. Quando eu falar com ele, eu certamente vou transmitir seu recado. Se eu falar com ele, transmito o seu recado. Aqui a ideia de dúvida, mas ele utiliza ao mesmo tempo, tá vendo? Então eu posso mudar a ideia da conjunção? Pode, mas vocês observem que a ideia de tempo pressupõe, né, ou aparece aqui, mas aparece um tempo meio condicional, se eu falar com ele. Então, se houver essa possibilidade, né, às vezes não vai acontecer. Eu não vou encontrar com ele, como é que eu vou transmitir o seu recado? Então, se eu falar com ele, transmito o seu recado, associando o futuro do subjuntivo com o presente do indicativo. Então, observem que esses tempos e modos verbais, vocês não têm que ficar preocupados com isso. Por que eu acho importante situar? Porque se vocês observam na frase, a hora que vocês estão escrevendo, você fala, realmente ficou clara a minha frase. Isso aqui não está legal, então tem que trocar exatamente o verbo. Meu tempo verbal não está bacana. Não deu a exata dimensão daquilo que eu tinha me proposto a dizer. Certo? Vamos lá. Nessa música, tá, do Caetano Veloso, a gente vai observar uma falta de uniformidade de tratamento. Vocês vão observar uma mistura das pessoas gramaticais, seja pelo uso dos pronomes, que a gente já estudou, seja pelo uso ou pela colocação dos tempos e modos verbais, utilizando aí a segunda pessoa do singular, né, tu, com a terceira, você ou ele. Então, observe, eu vou ler e daqui a pouco eu solto a música para vocês ouvirem na voz do Caetano. Particularmente gosto muito da maneira como ele canta, a maneira como compõe também me agrada muito, né? Porque ele faz um jogo de palavras, tem um domínio muito grande da língua portuguesa e de vários outros idiomas também, e ele vai inserir isso nas suas composições. Então, observem só. Nosso estranho amor. Não quero sugar todo o seu leite, nem quero você enfeite, deveria ter um que ele, né? Nem quero você enfeite no meu ser. Tá, que você seja um enfeite no meu ser. Apenas te peço que respeite o meu louco querer. Observem que ali ele já fez a mistura. Seu, você, ti. Então, observe assim, olha, respeite. Quem é que deve respeitar? Eu respeito, tu respeitas. Ele fez o uso do ti e julgou o respeite, não com a segunda pessoa, mas com a terceira. Então, ele fez uma mistura ali de uma coisa com a outra. Não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor. Mainha, deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar e sigamos juntos. Neguinha, deixa eu gostar de você. Pra lá, eu deixo, tu deixas. O deixa está no imperativo, porque ali a frase é imperativa, e ele usa a segunda pessoa. Mas no final ele remete a que pronome? É você. Então ele não usou o que nós chamamos de uniformidade de tratamento. Pode fazer isso? Posso fazer isso, particularmente em alguns tipos e algumas modalidades textuais. Música, tirinha, charge, né? Então, poema, dependendo do foco que você tem ali, depois do modernismo, então mais ainda, que houve aí uma abertura maior de uso da língua, né? Que até o simbolismo a gente não via, até o realismo também a gente não via, seja na poesia, seja na prosa. Mas observem
que nem sempre eu posso fazer essa inserção. Por exemplo, se fosse no texto do Enem, eu poderia conjugar essa mistura que está em negrito aí na música do Caetano? Não poderia. Por quê? Porque quando eu faço essa inserção, eu caminho para a proximidade com o coloquialismo e me afasto da norma culta, que é o que o Enem pede de vocês, certo? Então, a neguinha, deixa eu gostar de você, para lá do meu coração, não me diga nunca não, teu corpo combina com o meu jeito, nós dois somos feitos muito para nós dois, não valem dramáticos efeitos, mas o que está depois. Não vamos fuçar nossos defeitos, cravar sobre o peito as unhas do rancor, lutemos, mas só pelo direito, ao nosso estranho amor. Amanhã deixa o ciúme chegar e repete o refrão. Eu vou soltar a música para vocês ouvirem, porque quando a gente escuta, a gente não vê o que está destacado. E isso aqui é eu copiei, né? Eu colei a parte do livro no slide para vocês visualizarem. Está na apostila de vocês. Bom, aí a gente encerra o nosso conteúdo e partimos para as questões. Se não der tempo da gente comentar as questões hoje, a gente comenta as questões na outra aula. Mas pelo menos uma eu acho que vai dar para a gente comentar, que é do Enem, inclusive. Bom, aí estamos com a primeira questão. Eu quero fazer o seguinte com vocês. Eu já tinha pedido para vocês irem fazendo as questões, né, mas a gente não tinha pontuado e falado o que é que vocês devem priorizar. Eu gosto sempre de destacar algumas, porque há questões que vão exigir mais de vocês e outras que vão dar um recado bacana, como é o caso dessa aí, que é do Enem. Então, todas as questões que forem do Enem, vocês vão fazer com maior atenção. Não deixem de fazer as de sala, e depois nas propostas eu vou pontuando com vocês algumas mais que outras. Nessa parte que eu vou abordar com vocês agora, eu destaquei principalmente as de sala, tá? E as do Enem propostas da primeira aula. Mas vocês, até sexta-feira, tentem fazer das outras aulas também as questões de sala e as do Enem. Vocês vão perceber que tem do Enem nas de sala, como é o caso dessa primeira, e vai ter do Enem nas propostas também. Para vocês observarem como isso foi abordado. Diga. Qual aula? Essa é da aula 14, deixa eu ver se é 14, não, 13. Essa é a primeira de sala da aula 13. Está lá na página 7, viu, Ian? Se vocês quiserem pegar aí na apostila, para vocês poderem acompanhar. Eu acho que fica mais claro o que é. Eu acho interessante porque quando a gente fala de verbo, você fala, mas como é que isso vai ser cobrado? Como é que eu vou entender o que ele está pedindo? Então, é muito mais para vocês observarem como que a bagagem de verbo vai auxiliar vocês a interpretar aquilo ali e ganhar tempo também na análise, certo? Então, vamos observar aí. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda, nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal. E houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, feria-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Então, vocês observem que é um trecho do Graciliano Ramos, do livro dele Infância, que está meio embaçado aí para vocês, mas vocês conseguem ver bem claramente lá na página 7 da apostila, né? Vocês vão observar que nós falamos todas as 3 aulas de verbo e agora nós vamos partir para as questões. Por quê? Porque vocês vão observar que mesmo que o SAS faça essa divisão entre aula 13, 14 e 15 falando de verbo, às vezes tem exercício da aula 13 que vocês vão precisar do conteúdo que estava lá na aula 15. Por isso que eu gosto de falar de toda a base primeiro, e agora a gente vai pegando as questões e observando, isso aqui nós falamos, está no lugar tal, porque vocês vão entendendo tudo que foi mencionado anteriormente, que a gente trocou ideia, né, e o que ficou para trás, a gente vai inserir, certo? Lembrar, gente, que como o Graciliano Ramos, ele é regionalista, mas é daquela parte do novo regionalismo, então ele vai trazer uma construção de texto mais formal, né? Vocês observem a maneira como ele insere os pronomes, os tempos verbais, como é que ele vai fazendo aí, né? Vai utilizando aí. E essa formalidade, ela fica muito nítida quando a gente analisa tempo e modo verbal, como a gente estava falando anteriormente. Em um texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. Isso aqui é muito comum nas questões de abordagem do Enem, de abordagem de textos literários. Então, saber algo da literatura me dá ganho de peso, me dá bagagem,
mas conhecer a parte linguística faz com que a bagagem literária faça mais sentido. Então, é uma ponte a mais. Então, no fragmento, esse processo é indicado por. Então, eu tenho que ver o que é o fato que faz com que a gente perceba como que se dá a construção da progressão temática. O que é progressão temática? Quem sabe me dizer? Que eu acho que essa interpretação ela é importantíssima para a gente entender o que ele quer ali. O que ele quer que a gente busque. Seria, tipo assim, uma O, ele vai assim, É o que uma coisa puxa em relação à outra. Então, pense o seguinte. Lembra que a gente falou de correlações? Diga. É tipo uma sequência? É uma sequência. Exatamente. A palavra progressão, tá vendo que o próprio enunciado, que tem como recorte, vai me ajudar a entender. Ó. Progressão, sequência. Em um texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. Então, pensa o seguinte, temática eu vou puxar para a ideia do tema, é o assunto. Como que esse assunto vai sendo construído? Ele vai ser apresentado a partir de uma sequência de ações, de fatos. Mas essas ações, esses fatos, elas têm uma relação dentro do tempo. Então, eu vou ter que observar o quê? Os modos, os tempos, para observar o quê? Uma ação vai acontecer primeiro para provocar a outra, que vai provocar a outra e assim subsequentemente. Então, essa progressão do assunto, essa sequência temática, ela está relacionada ao uso, né, de determinadas situações. Então, vocês vão observar que nós temos aí, ó, a alternância das pessoas do discurso que determina o foco narrativo. Tem isso no texto? O que seria essa alternância de pessoas do discurso? Nem ideia. Então, primeiro, vamos pensar o seguinte. Quando a gente está falando de foco narrativo, é coisa lá do ensino fundamental, tá, gente? Mas se a gente tem de domínio, a gente consegue interpretar uma questão dessa com ganho de tempo. Então, foco narrativo, quando você pega um texto narrativo que conta uma história, como é o caso da literatura, que faz isso em vários livros, em vários tipos de texto, eu tenho lá, por exemplo, né? O foco narrativo pode ser basicamente em duas partes, ou de dois tipos. Ou ele será em primeira pessoa, ou ele será em terceira pessoa. O foco narrativo em primeira pessoa é o que a gente tem nesse texto. Certa vez, minha mãe surrou-me. Ele está contando uma história, mas ele está contando a história de quem? Dele. Então, o foco narrativo ali é a primeira pessoa, certo? Quando o foco narrativo não for em primeira pessoa, que tipo de foco narrativo nós podemos ter? Um foco narrativo em terceira pessoa. Quando, por exemplo, ele conta a história do que aconteceu com o irmão dele, por exemplo. Mesmo que ele faça parte daquela história, como um personagem secundário, como parte, o protagonista vai ser o irmão, não ele. Nesse caso, você percebe que ele é personagem da história. Então, ele é um narrador personagem. Nesse caso aqui tem mais, né? Ele é um narrador protagonista. Qual a diferença do narrador personagem para o narrador protagonista? O narrador personagem, ele pode ser personagem secundário. Ele está contando várias histórias que, de alguma forma, se relacionam à vida dele. Então, o foco narrativo pode apresentar aí uma coisa meio mista. Então, basicamente, o foco narrativo pode ser em primeira ou em terceira. Mas tem narrativas que vão fazer uma mistura dos dois, que é o que a letra A está colocando. A alternância das pessoas do discurso que estão determinando, o que determina o foco narrativo. A gente vê essa alternância, a gente consegue perceber que ele está narrando a história dele e a história do outro ao mesmo tempo? Não. Então, a letra A não tem como a gente fazer isso ali, né? Observar isso ali. Poderia ter? Poderia. Vai ter obra que vai ter isso, gente? Vai. Então, vai depender de qual é o trecho que foi utilizado pela questão, né? Para a gente analisar. Nesse caso, o recorte que o Enem utilizou, do livro Infância do Graciliano Ramos, traz um foco narrativo em primeira pessoa, cujo narrador é também protagonista da história. É ele que estava apanhando, é ele que estava sofrendo, né? Ele que foi surrado pela mãe. Dá para a gente perceber isso na sequência de fatos que ele conta. Letra B. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Vocês acham que tem isso aí no texto ou não? Observe os verbos e me diz se tem tempos e modos variados. Acho que tem, Neide. Toda narrativa vai ter isso aí, gente. Porque para contar a história, eu não consigo usar só o mesmo tempo verbal. Ah, mas eu estou contando algo que já aconteceu. É claro que vai predominar passado. Mas aí ele pode misturar os tempos de passado. Nós temos 3 pretéritos indicativos.
nós temos o pretérito subjuntivo. Então, ó, certa vez minha mãe surrou-me, surrou. A surra aconteceu lá no passado, ficou lá, pintou. Tá vendo que aí o pretérito imperfeito aparece aí? Eu distinguia, ou distinguia, que na verdade eu quase sempre uso esse U pronunciado aí. Deitaram, enrolaram, né? Tá vendo que os tempos verbais, principalmente relacionados aqui, predominam o passado, mas utilizam, ou a gente observa aí, vários tempos e modos diferentes. Visitava, condenou, certo? Então, a resposta é a letra B, mas a gente vai eliminar as outras aí, e aí a gente para nessa questão e nós damos continuidade a partir da segunda. Vocês já vão se propor fazer as questões de sala dessas 3 aulas, 13, 14 e 15, e as do Enem, seja de sala, seja propostas, tá? E aí eu sempre nos meus slides, eu vou colocar todas elas. Porque vamos supor, o Ian fez todas, ele ficou com dúvida numa questão que eu não pedi. Eu não vou deixar de passar em branco a dúvida dele. Então, vocês vão pontuando para mim as dúvidas e a gente vai comentando as questões juntos, tá? Vamos eliminar a C, D e E rapidinho e a gente para por aqui, porque vocês têm outra aula e eu também. Bom, letra C. Indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados. O sujeito não é indeterminado. O sujeito é ele o tempo todo, né? Ou é a minha mãe, quem surrou? A minha mãe. Depois, pintou, minha mãe. Outra coisa, deitaram-me. Aqui a gente tem um quê do sujeito indeterminado, mas a gente percebe que é a família. Aqui no distinguir, eu tenho quem é o sujeito? Eu. A predominância não é do sujeito indeterminado, é de sujeitos bem expressos. Ele está contando fatos cujos sujeitos ficam claros. O que mais? Justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Consequência, uma frase atrás da outra. Essa justaposição aparece? Aparece. Mas essa justaposição, ela é marcada pela utilização das formas verbais. Então, essa resposta da D, ela se aproxima, mas a B, ela está diretamente relacionada. O tempo e o modo verbal é importantíssimo ali. E para eliminar a última, diga. O que seria essa justaposição? É uma frase seguida da outra. Quando você tem a coordenação, por exemplo, eu tenho frases justapostas. Quando eu tenho muita vírgula, isso é comum. Como eu tenho aqui, ó, moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Quando você observa essa consequência aqui, você observa que não tem um conectivo, tá vendo? A frase está apenas justaposta, ou seja, uma seguida da outra. Tem no trecho, mas não é em todo o texto, tá vendo? A predominância não é só da justaposição, é da correlação entre um e outro. Certo? E a última, recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Tem isso? Tem, mas não é o foco que vai contribuir para a progressão temática. O principal foco é a relação de tempo e modo. Beleza? Então, nós temos lá a resposta à letra B, e vocês vão lembrar, então, que nós vamos dar sequência na sexta-feira, a partir da questão 2 da aula 3. Combinado? Beleza, Neide. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, galera.